Conceituação e princípios constitucionais. Artigo 1º. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a linha A, universalidade da cobertura e do atendimento; a linha B, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; a linha C, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; a linha D, redutibilidade do valor dos benefícios; a linha E, equidade na forma de participação no custeio; a linha F, diversidade da base de financiamento; a linha G, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. Título 2. Da saúde. Artigo 2º. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. As atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a linha A, acesso universal e igualitário; a linha B, provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema único; a linha C, descentralização, com direção única em cada esfera de governo; a linha D, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas; a linha E, participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde; a linha F, participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais. Título 3. Da Previdência Social. Artigo 3º. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: a linha A, universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição; a linha B, valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo; a linha C, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição, corrigidos monetariamente; a linha D, preservação do valor real dos benefícios; a linha E, previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Título 4. Da Assistência Social. Artigo 4º. A assistência social é a política social que provê o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Parágrafo único. A organização da assistência social obedecerá às seguintes diretrizes: a linha A, descentralização político-administrativa; a linha B, participação da população na formulação e controle das ações em todos os níveis. Título 5. Da Organização da Seguridade Social. Artigo 5º. As ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social, conforme o disposto no capítulo 2 do título 8 da Constituição Federal, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta lei. Artigo 6º. Revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 7º. Revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 8º. As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por comissão integrada por 3 representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência social e um da área de assistência social. Artigo 9º. As áreas de saúde, previdência social e assistência social são objeto de leis específicas, que regulamentarão sua organização e funcionamento. Título 6 do Financiamento da Seguridade Social. Introdução. Artigo 10. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de contribuições sociais. Artigo 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas: inciso 1, receitas da União; 2, receitas das contribuições sociais; inciso 3, receitas de outras fontes. Parágrafo único. Constituem contribuições sociais, a linha A, as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço. Vide artigo 104 da Lei nº 11.196, de 2005. A linha B, as dos empregadores domésticos; a linha C, as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição. Vide artigo 104 da Lei nº 11.196, de 2005. A linha D, as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro. A linha E, as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Capítulo 1. Dos contribuintes. Seção 1 dos segurados. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1. Como empregado, a linha A, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. A linha B, aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. A linha C, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. A linha D, aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. A linha é o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado.
salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. A linha F. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. A linha G. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais. A linha H. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal número 26, de 2005. A linha I. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha J. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. 2. Como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. 3. Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. 4. Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. Inciso 5. Como contribuinte individual. A linha A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 10 e 11 deste artigo, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. A linha B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. A linha C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, redação dada pela Lei nº 10.403, de 2002. A linha D. Revogada. A linha é um brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. A linha F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. A linha G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. A linha H. Pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Inciso 6. Como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. A linha A. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou, 2 de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. E, a linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Parágrafo 1. O entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Parágrafo 3. O revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. 1. Revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. 2. Revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Parágrafo 4º. Aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei, para fins de custeio da Seguridade Social. Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social, RGPS de antes da investidura. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 6. Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações.
Parágrafo 7. O para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a linha G do inciso 5 do caput deste artigo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 9º. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1. Outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. 2. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. 3. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Ponto 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5. A utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei. E, inciso 6. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E, redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. Inciso 7. A incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do parágrafo 14 deste artigo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Inciso 8. A participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais. Parágrafo 10. Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, inciso 1, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4 do parágrafo 9º deste artigo. Inciso 3. Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013. 4. O exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 deste artigo. Inciso 5. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. Inciso 7. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E, inciso 8. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Parágrafo 11. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1. A contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7 do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. A linha B enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos 3, 5, 7 e 8 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013, a linha C tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, e, redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013, a linha D participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo 14 deste artigo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, 2 a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de, a linha A, utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 8º deste artigo, a linha B dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3 do parágrafo 10 deste artigo, e, a linha C dias de hospedagem a que se refere o inciso 2 do parágrafo 9º deste artigo. Parágrafo 12. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 5 do parágrafo 10 e no parágrafo 14 deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos. Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sediam-se no mesmo município ou em município limítrofe aquele em que eles desenvolvam suas atividades, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 15, vetado, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013.
Artigo 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1. O caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 2. O caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Artigo 14. É segurado facultativo maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 21, desde que não incluído nas disposições do artigo 12, seção 2, da empresa e do empregador doméstico. Artigo 15. Considera-se, inciso 1, empresa a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 2. Empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Capítulo 2 da Contribuição da União. Artigo 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual. Artigo 17. Para pagamento dos encargos previdenciários da União, poderão contribuir os recursos da Seguridade Social referidos na linha D do parágrafo único do artigo 11 desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, assegurada a destinação de recursos para as ações desta Lei de Saúde e Assistência Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998. Artigo 18. Os recursos da Seguridade Social referidos nas alíneas A, B, C e D do parágrafo único do artigo 11 desta lei poderão contribuir, a partir do exercício de 1992, para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS, da Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA e da Fundação Centro Brasileira para a Infância e Adolescência. Artigo 19. O Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D e E do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, parágrafo 1º. Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária segundo os mesmos índices utilizados para efeito de correção dos tributos da União. Parágrafo 2º. Os recursos oriundos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições destinadas à Seguridade Social somente poderão ser utilizados para atender às ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Capítulo 3 da Contribuição do Segurado, seção 1. Da contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Artigo 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário de contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no artigo 28, de acordo com a seguinte tabela. Redação dada pela Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, vide Lei Complementar número 150, de 2015. Salário de contribuição, alíquota em %, até 249,80, 8,00, de 249,81 até 416,33. 9,00, de 416,34 até 832,66, 11,00, valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 20 de novembro de 1995, 4. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços a microempresas. Parágrafo acrescentado pela Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993, seção 2. Da contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Inciso 1 revogado. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999.
2 revogado, redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Parágrafo 1º. Os valores do salário de contribuição serão reajustados a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, renumerado pela Lei Complementar nº 123, de 2006. Parágrafo 2. No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011, inciso 1, 11%, no caso do segurado contribuinte individual, ressalvado o disposto no inciso 2, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo, observado o disposto na linha B do inciso 2 deste parágrafo, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. 5%, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011, a linha A, no caso do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar N.U. 123, de 14 de dezembro de 2006, e, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011, a linha B do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 3. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 5 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 4º. Considera-se de baixa renda, para os fins do disposto na linha B do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos, redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011. Parágrafo 5º. A contribuição complementar a que se refere o parágrafo 3º deste artigo será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício, incluído pela Lei nº 12.507, de 2011. Capítulo 4 da contribuição da empresa. Artigo 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de 6, inciso 1, 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa 2, para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. A linha A, 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. A linha B, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. A linha C, 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Inciso 3, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. 4. Execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 10, de 2016. Parágrafo 1. No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23. É devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos 1 e 3 deste artigo, vide medida provisória número 2158-35, de 2001, parágrafo 2º. Não integram a remuneração as parcelas de que trata o parágrafo 9º do artigo 28. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Parágrafo 4º. O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e ou mental com desvio do padrão médio. Parágrafo 5º.
Parágrafo 6º. A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 7º. Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 8º. Caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 9º. No caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na linha B, inciso 1 do artigo 30 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 10. Não se aplica o disposto nos parágrafo 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos 1 e 2 deste artigo e do artigo 23 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 11. O disposto nos parágrafo 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados nos artigos 1039 a 1092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Parágrafo 12. Vetado. Parágrafo 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mistério religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 14. Para efeito de interpretação do parágrafo 13 deste artigo, inciso 1 os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos. 2. Os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20% do valor da nota fiscal, fatura ou recibo, quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Parágrafo 16. Conforme previsto nos artigos 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional, o disposto no parágrafo 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. Artigo 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta lei, como sendo produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei, é de, inciso 1 2,5% destinados à Seguridade Social, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Parágrafo 1. O vetado. Parágrafo 2. O disposto neste artigo não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 desta lei, parágrafo 3. Na hipótese do parágrafo 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Parágrafo 4. O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Parágrafo 5. O disposto no inciso 1 do artigo 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar.
Parágrafo 6. O não se aplica ao regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Parágrafo 7. Ou aplica-se o disposto no parágrafo 6º ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Artigo 22b. As contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o artigo 25a, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do artigo 25 desta lei. Artigo 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas: inciso 1 2% sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22 do Decreto-Lei nº 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores. 9. 2 10% sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 2 de abril de 1990 10 parágrafo 1º no caso das instituições citadas no parágrafo 1º do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2 é de 15%, 11 parágrafo 2º disposto neste artigo não se aplica às pessoas de que trata o artigo 25. Capítulo 5. Da contribuição do empregador doméstico. Artigo 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015, inciso 1 8% e 2 0,8%, 0,8%, para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o artigo 18. A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias, incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Capítulo 6 da contribuição do produtor rural e do pescador, alterado pela Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de 1992, artigo 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alineado inciso 5 e no inciso 7 do artigo 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001. Inciso 1,2% 1 inteiro e 0,2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018, 2,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, vide decisão STF petição número 8.140-DF. Parágrafo 1º. Segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do artigo 21 desta lei, redação dada pela Lei nº 8.540, de 22/12/92. Parágrafo 2º. A pessoa física de que trata alineado inciso 5 do artigo 12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do artigo 21 desta lei, redação dada pela Lei nº 8.540, de 22/12/92. Parágrafo 3º. Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto, no caso de sociedades cooperativas, a parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por meio de fixação de preço. Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020, parágrafo 4º, revogado, redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008, parágrafo 5º, vetado, incluído pela Lei nº sobrescrito 8.540, de 22/12/92, parágrafo 6º, parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9. O vetado. Parágrafo 10 integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, a receita proveniente, 1 da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural, 2 da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei, 3 de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas
pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. 4. Do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade. E, v. De atividade artística de que trata o inciso 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei. Parágrafo 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Parágrafo 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país, incluído pela Lei nº 13.606, de 2018, parágrafo 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 22 desta lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano calendário, incluído pela Lei nº 13.606, de 2018, parágrafo 14. Considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o artigo 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço, incluído pela Lei nº 13.986, de 2020, parágrafo 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço, incluído pela Lei nº 13.986, de 2020, parágrafo 16. Aplica-se ao disposto no caput nos parágrafos 3º, 14 e 15 deste artigo o caráter interpretativo de que trata o artigo 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional, incluído pela Lei nº 13.986, de 2020. Artigo 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais pessoas físicas, que outorgará a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1. O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS de cada um dos produtores rurais. Parágrafo 2. O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento. Parágrafo 3. Os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Parágrafo 4. O vetado. Capítulo 7. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 195 da Constituição Federal, redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Parágrafo 1º. Revogado, redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Parágrafo 2. O revogado, redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Parágrafo 3. O revogado, redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Parágrafo 4. O produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social, incluído pela Lei nº 13.756, de 2018. Parágrafo 5. A base de cálculo da contribuição equivale à receita oferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, incluído dada pela Lei nº 13.756, de 2018, parágrafo 6. A alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei incluído pela Lei nº 13.756, de 2018. Capítulo 8. Das outras receitas. Artigo 27. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros moratórios. 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50%. Dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Inciso 7. 40%. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de Saúde SUS, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.
Capítulo 9 do salário de contribuição. Artigo 28. Entende-se por salário de contribuição, inciso 1, para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração aferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração aferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. 4. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. Parágrafo 3º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 4º. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. Parágrafo 5º. O limite máximo do salário de contribuição é de CR cifrão 170.000, 170.000 cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que usa do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 12. Parágrafo 6º. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. Parágrafo 7º. 13º salário, gratificação natalina, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento, redação dada pela Lei 8.870, de 15 de abril de 1994. Parágrafo 8. O revogado, redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, alínea A, revogada, redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, alínea B, vetado, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, alínea C, revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, alínea A, os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, alínea B, as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973, alínea C, a parcela em natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, alínea D, as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Alínea E, as importâncias, redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, previstas no inciso 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, 2, relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, 3, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, 4, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, 5, recebidas a título de incentivo à demissão, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, 6, recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, 7, recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, 8, recebidas a título de licença-prêmio indenizada, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, 9, recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998.
A linha F é a parcela recebida a título de vale transporte, na forma da legislação própria. A linha G é a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha H as diárias para viagens, redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. A linha e a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977. A linha J a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. A linha L o abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha M os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha N a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha O as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha P o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9 e 468 da CLT, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha Q o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017. A linha R o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha S o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, vide medida provisória número 1116, de 2022. A linha T o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011, não seja utilizado em substituição de parcela salarial e, incluído pela Lei nº 12.513, de 2011. 2 o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina o valor correspondente a 1,5 o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior, incluído pela Lei nº 12.513, de 2011. A linha ou a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha V os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha X o valor da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, incluída pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. A linha Y o valor correspondente ao Vale Cultura, incluído pela Lei nº 12.761, de 2012. A linha Z os prêmios e os abonos, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017. A. Os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei N.U. 10.891, de julho 9, de 2004, incluído pela Lei nº 13.756, de 2018, parágrafo 10. Considera-se salário de contribuição, para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no parágrafo 5º do artigo 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de origem, parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 11 considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º, artigo 29, revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. Capítulo 10 da arrecadação e recolhimento das contribuições. Artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. Redação dada pela Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Inciso 1. A empresa é obrigada a
A linha A. Arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração. A linha B. Recolher os valores arrecadados na forma da linha A deste inciso. A contribuição a que se refere o inciso 4 do artigo 22 desta lei, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 do mês subsequente ao da competência. A linha C. Recolher as contribuições de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 23, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal vigente. 2. Os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, na forma estabelecida em Regulamento 4. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25 desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97. Vide decisão STF petição número 8.140-DF, inciso 5. O empregador doméstico fica obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência. Redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022. Inciso 6. O proprietário, o incorporador definido na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97. Inciso 7. Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com a empresa de comercialização ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor. Inciso 8. Nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada, observadas as exigências do regulamento. Inciso 9. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Inciso 10. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 e o segurado especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 desta lei no prazo estabelecido no inciso 3 deste artigo, caso comercializem a sua produção. Redação dada pela Lei 9.528, de 10/12/97. A linha A, no exterior, incluído pela Lei 9.528, de 10/12/97. A linha B diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física, incluído pela Lei 9.528, de 10/12/97. A linha C. A pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12, incluído pela Lei 9.528, de 10/12/97. A linha D. Ao segurado especial, incluído pela Lei 9.528, de 10/12/97. Inciso 11. Aplica-se o disposto nos incisos 3 e 4 deste artigo à pessoa física não produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa física, incluído pela Lei 9.528, de 10/12/97. 12. Sem prejuízo do disposto no inciso 10 do caput deste artigo, o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente, a linha A, da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, a linha B de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos 7 e 8 do parágrafo 10 do artigo 12 desta lei, e a linha C de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. 3. O segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no prazo referido na linha B do inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 1º revogado pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, parágrafo 2º se não houver expediente bancário nas datas indicadas. Inciso 1 e o inciso 2 do caput, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior, e, redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015, e na linha B do inciso 1 e nos incisos 3, 5, 10 e 13 do caput, até o dia útil imediatamente anterior, redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Parágrafo 3º aplica-se à entidade sindical e à empresa de origem o disposto nas alíneas A e B do inciso 1 relativamente à remuneração do segurado referido no parágrafo 5º do artigo 12, parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 4. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9% do respectivo salário de contribuição.
Parágrafo 5. Aplica-se o disposto no parágrafo 4º ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio de cooperativa de trabalho. Parágrafo 6. Revogado. Redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. Parágrafo 7. A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária. Parágrafo 8º. Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção, deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento. Parágrafo 9. Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com a empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar. Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Parágrafo 4. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: limpeza, conservação e zeladoria. 2. Vigilância e segurança. 3. Empreitada de mão de obra. 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Parágrafo 5. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Parágrafo 6. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 32. A empresa é também obrigada a, inciso 1, preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Vetado, incluído pela Lei nº 10.403, de 2002. 6. Comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS, incluído pela Lei nº 12.692, de 2012. Parágrafo 1. Revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 12. Vetado, incluído pela Lei nº 12.692, de 2012, artigo 32A, o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, 2 de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009.
Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, e a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, R$ 1.200, R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, e R$ 500, R$ 500, nos demais casos, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Inciso 1. A contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. 2. A folha de pagamento, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 32c. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8, o do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput deste artigo fica obrigado a arrecadar, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022. Inciso 1. As contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30 desta lei, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. 2. Os valores referentes ao FGTS, e, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. Inciso 3. Os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do parágrafo 3º, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 6º. Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 9º. A devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do trabalhador,
será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 10. O produto da arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 11. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 12. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 13. A sistemática de entrega das informações e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do caput do artigo 12, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no segundo do artigo 32 e no artigo 32-A. Artigo 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 1º. É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados do segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Parágrafo 2º. A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. Parágrafo 4º. Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável ônus da prova em contrário. Parágrafo 5º. Desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizada sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa e obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Parágrafo 6º. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Parágrafo 7º. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte. Parágrafo 8º. Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais de omissão de receita previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 12 do Decreto-Lei nº 1598, de 26 de dezembro de 1977, e nos artigos 40, 41 e 42 da Lei nº 9430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 34, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Revogado. Alínea A, revogada. Alínea B, revogada. Alínea C, revogada. 2, revogado. Alínea A, revogada. Alínea B, revogada. Alínea C, revogada. Alínea D, revogada. 3, revogado. Alínea A, revogada. Alínea B, revogada. Alínea C, revogada. Alínea D, revogada. Parágrafo 1. O revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4. O revogado. Artigo 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no artigo 35 desta lei, aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 36, revogado pela Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991. Artigo 37. Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta lei, não declaradas na forma do artigo 32 desta lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2. O revogado.
Artigo 38, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 39. O débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, constituem dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Parágrafo 1º, revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Parágrafo 2º, é facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa de que trata o caput deste artigo, promover o protesto de título dado em garantia, que será recebido pro solvendo, redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Parágrafo 3. Serão inscritas como dívida ativa da União as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas no documento a que se refere o inciso 4 do artigo 32 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007. Artigo 40. Vetado. Artigo 41. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 42. Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do artigo 1º e às sanções dos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 1968. Artigo 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Redação dada pela Lei 8.620, de 5 de janeiro de 1993, parágrafo 1, ou nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais. Estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º, considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 3º, as contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviço, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 4º, no caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o parágrafo 6º do artigo 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 5º, na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 6. Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas comissões de conciliação prévia de que trata a Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 44. Revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Artigo 45. Revogado pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Artigo 45. Ao contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no regime geral de previdência social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 1. O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o parágrafo 1º do artigo 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20%, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, ou, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008, 2 da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os artigos 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no artigo 28 e o disposto em regulamento, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 2º. Sobre os valores apurados na forma do parágrafo 1º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50%, e multa de 10%, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 3. O disposto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, às disposições aplicadas às empresas em geral, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Artigo 46. Revogado pela Lei Complementar nº 120. Capítulo 11 da prova de inexistência de débito. Artigo 47.
é exigida certidão negativa de débito CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos: redação dada pela Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, inciso 1 da empresa, alínea A, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele, alínea B, na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo, alínea C, na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel de valor superior a 2.500.000 cruzeiros, incorporado ao ativo permanente da empresa. 19, alínea D, no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, 2 do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando de sua averbação no registro de imóveis, salvo no caso do inciso 8 do artigo 30. Parágrafo 1º. A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente. Parágrafo 2º. A prova de inexistência de débito, quando exigível ao incorporador, independe da apresentada no registro de imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. Parágrafo 3º. Fica dispensada a transcrição, em instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao seu número de série e data da emissão, bem como a guarda do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes. Parágrafo 4º. O documento comprobatório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensado a indicação de sua finalidade, exceto no caso do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 5º. O prazo de validade da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Economia, referente aos tributos federais e à dívida ativa da União por elas administrados, será de até 180 dias, contado da data de emissão da certidão, prorrogável, excepcionalmente, pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Redação dada pela Lei nº 14.148, de 2021. Parágrafo 6º. Independe de prova de inexistência de débito, alínea A, a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova. Alínea B, a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no artigo 25 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social. Alínea C, a averbação prevista no inciso 2 deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966, alínea D, o recebimento pelos municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde em caso de calamidade pública, incluído pela Lei nº 11.960, de 2009. A linha é a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de julho 7, de 2009, incluído pela Lei nº 12.424, de 2011. Parágrafo 7º. Condômino adquirente de unidades imobiliárias de obra de construção civil não incorporada na forma da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro, de 1964, poderá obter documento comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove o pagamento das contribuições relativas à sua unidade, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 8º, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009, artigo 48. A prática de ato com inobservância do disposto no artigo anterior, ou seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. Parágrafo 1º. Os órgãos competentes podem intervir em instrumento que depender de prova de inexistência de débito, a fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago no ato ou seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com oferecimento de garantias reais suficientes, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. Em se tratando de alienação de bens do ativo de empresa em regime de liquidação extrajudicial, visando a obtenção de recursos necessários ao pagamento dos credores, independentemente do pagamento ou da confissão de dívida fiscal, o Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá autorizar a lavratura do respectivo instrumento, desde que o valor do crédito previdenciário conste, regularmente, do quadro geral de credores, observada a ordem de preferência legal. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. Parágrafo 3º. O servidor, o serventuário da Justiça, o titular de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão que infringirem o disposto no artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no artigo 92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. Título 7. Das disposições gerais, artigo 49. A matrícula da empresa será efetuada nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 1. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo 1º. No caso de obra de construção civil, a matrícula deverá ser efetuada mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo de 30 dias, contado do início de suas atividades, quando obterá número cadastral básico, de caráter permanente. A linha A, revogada. A linha B, revogada. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. Não cumprimento do disposto no parágrafo 1º deste artigo sujeita o responsável à multa na forma estabelecida no artigo 92 desta lei.
Parágrafo 4º. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, DNRC, por intermédio das juntas comerciais e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas prestarão, obrigatoriamente, ao Ministério da Economia, ao INSS e à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles registradas. Parágrafo 5º. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é um documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentado em suas relações com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Parágrafo 6. O disposto no parágrafo 5 deste artigo não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência de imposto sobre produtos industrializados ou ao contribuinte cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, seja obrigatória. Artigo 50. Para fins de fiscalização do INSS, o município, por intermédio do órgão competente, fornecerá relação de alvarás para construção civil e documentos de habites concedidos, redação dada pela Lei nº 9.476, de 1997. Artigo 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza arrecadados pelos órgãos competentes, bem como a atualização monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos processos de falência, concordata ao concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais são equiparados. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS reivindicará os valores descontados pela empresa de seus empregados e ainda não recolhidos. Artigo 52. As empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no artigo 32 da Lei nº 4.357, de julho 16, de 1964 revogado 2, revogado. Parágrafo único, revogado. Artigo 53. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida. Artigo 55, revogado pela Lei nº 12.101, de 2009. Artigo 56. A inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a partir da publicação desta lei, é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal FPE e do Fundo de Participação dos Municípios FPM, celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Parágrafo 1. O revogado pela medida provisória N. 2187-13, de 2001, renumerado do parágrafo único e incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo 2. Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas A e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito Federal ou município, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 57. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1º de junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, renegociados nos termos desta lei. Artigo 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, existentes até 1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados em até 240 parcelas mensais. Parágrafo 1º. Para apuração dos débitos será considerado o valor original atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para a correção de seus créditos, renumerado pela Lei nº 8.444, de 20 de julho de 1992. Parágrafo 2º. As contribuições descontadas até 30 de junho de 1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios poderão ser objeto de acordo para parcelamento em até 12 meses, não se lhes aplicando o disposto no parágrafo 1º do artigo 38 desta lei, parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.444, de 20 de julho de 1992. Artigo 59.
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS implantará, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastro dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. Artigo 60. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Parágrafo único. Revogado pela medida provisória número 2.170, de 2001, artigo 61, as receitas provenientes da cobrança de débitos dos estados e municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no plano de benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na forma da Lei de Orçamento. Artigo 62. A contribuição estabelecida na Lei nº 5.161, de 21 de outubro de 1966, em favor da Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida no inciso 2 do artigo 22. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. Título 8 das disposições Título 8 das disposições finais e transitórias, capítulo 1, da modernização da Previdência Social. Artigo 63, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 64, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 65, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 66, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social. Artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento e a inscrição no CPF da filiação. Parágrafo 3º. Para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações, obrigatoriamente, a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados. Inciso 1. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. 2. Número de identificação do trabalhador, NIT. Inciso 3. Número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. 4. Número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. Inciso 5. Número do título de eleitor. Inciso 6. Número e série da carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Parágrafo 4º. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar este fato ao INSS até o quinto dia útil do mês subsequente. Parágrafo 5º. O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades previstas. A penalidade prevista no artigo 92 desta lei é a ação regressiva proposta pelo INSS, em razão dos danos sofridos. Artigo 68-A. A lavratura de procuração pública e a emissão de sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais administrados pelo INSS são isentas do pagamento das custas e dos emolumentos, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Artigo 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, no prazo de inciso 1. 30 dias, no caso de trabalhador urbano, 2. 60 dias, no caso de trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita
Inciso 1 preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento. 2 por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício. Hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. Inciso 3 pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos. Ou 4 por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do regulamento. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. 2. Defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5º. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 dias para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias após a suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7º. Para fins do disposto no caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários abrangidos os benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto no parágrafo 8º deste artigo, redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 8º. Aquele que receber benefício realizará anualmente, no mês de aniversário do titular do benefício, a comprovação de vida, preferencialmente por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria, ou outro meio definido pelo INSS que assegure a identificação inequívoca do beneficiário, implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos benefícios, observadas as seguintes disposições. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas pelo beneficiário, preferencialmente no mesmo ato, mediante identificação por funcionário da instituição financeira responsável pelo pagamento, quando não realizadas por atendimento eletrônico com uso de biometria. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 2. A prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 3. Revogado. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 4. Os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento domiciliar quando necessário. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. 4. As instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, envidar esforços a fim de facilitar e auxiliar o beneficiário com idade igual ou superior a 80 anos ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar ao máximo seu deslocamento até a agência bancária e, caso isso ocorra, dar-lhe preferência máxima de atendimento, para diminuir o tempo de permanência do idoso no recinto e evitar sua exposição à aglomeração, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. 4b. A instituição financeira, quando a prova de vida for nela realizada, deverá enviar as informações ao INSS, bem como divulgar aos beneficiários, de forma ampla, todos os meios existentes para efetuar o procedimento, especialmente os remotos, a fim de evitar o deslocamento dos beneficiários e, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Inciso 5. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Redação dada pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 9º. O recurso de que trata o parágrafo 5º deste artigo não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos, reconhecida na forma prevista no caput deste artigo ou pelos órgãos de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos, de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º deste artigo, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, o INSS, inciso 1, terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais, e 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos. A linha A, da Justiça Eleitoral, e a linha B de outros entes federativos. Artigo 70. Os beneficiários da Previdência Social, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma do regulamento, que definirá sua periodicidade e os mecanismos de fiscalização e auditoria. Artigo 71. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para sua concessão. Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. Artigo 72. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS promoverá, no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam a 1.700.000 cruzeiros. Artigo 73. O setor encarregado pela área de benefícios no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento. Artigo 74. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes em geral quando da concessão de benefícios. Artigo 75, revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Artigo 76.
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que, por intermédio de procuração, recebem benefícios da Previdência Social. Parágrafo 1º. O documento de procuração deverá ser revalidado anualmente, nos termos de norma definida pelo INSS, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021. Parágrafo 2º. Na hipótese de pagamento indevido de benefício à pessoa não autorizada, ou após o óbito do titular do benefício, a instituição financeira é responsável pela devolução dos valores ao INSS, em razão do descumprimento das obrigações a ela impostas por lei ou por força contratual, incluído pela Lei nº 14.199, de 2021, artigo 77, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 78. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditorias externas, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, bem como o pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 79. Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998. Artigo 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS obrigado a 1. Enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições, redação pela Lei nº 12.692, de 2012, 2, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Inciso 3. Emitir e enviar aos beneficiários o aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. 4. Reeditar versão atualizada, nos termos do plano de benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados. Inciso 5. Divulgar, com a devida antecedência, através dos meios de comunicação, alterações porventura realizadas na forma de contribuição das empresas e segurados em geral. Inciso 6. Descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização de postos de atendimento e de regiões fiscais. Inciso 7. Disponibilizará ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho e Previdência divulgará, mensalmente, o resultado financeiro do regime geral de previdência social, no qual considerará, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, inciso 1, para fins de aferição do equilíbrio financeiro do regime, as renúncias previdenciárias em adição às receitas realizadas e, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, 2, para os demais fins, apenas as receitas efetivamente arrecadadas e as despesas orçamentárias e financeiras efetivamente liquidadas e pagas, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022. Parágrafo 2º. Para fins de apuração das renúncias previdenciárias de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas as informações prestadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia, incluído pela Lei nº 14.360, de 2022, artigo 81, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando, à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Artigo 83. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS deverá implantar um programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e redistribuição de funcionários conforme as demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 84, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001, capítulo 2 das demais disposições. Artigo 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social será instalado no prazo de 30 dias após a promulgação desta lei. Artigo 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Artigo 86, revogado pela medida provisória número 2216-37, de 2001. Artigo 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito público e das entidades da administração pública indireta devem consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Artigo 88. Os prazos de prescrição de que goza a União aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no artigo 46. Artigo 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 desta lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Parágrafo 5. O revogado. Parágrafo 6º, revogado. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8. O verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação, incluído pela Lei nº 11.196, de 2005, parágrafo 9.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o artigo 35 desta lei, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso 1 do caput do artigo 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e de reembolso de salário família e salário maternidade o rito previsto no Decreto N. 70.235, de 6 de março de 1972, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Ponto. Parágrafo 12. O disposto no parágrafo 10 deste artigo não se aplica à compensação efetuada nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 13.670, de 2018. Artigo 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 dias da sua instalação, adotará as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social. Artigo 91. Mediante requisição da Seguridade Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. Artigo 92. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros, conforme dispuser o Regulamento 24, artigo 93, revogado caput pela Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. Parágrafo único, revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 94, revogado pela Lei nº 11.501, de 2007. Artigo 95, caput, revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha A, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha B, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha C, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha D, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha E, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha F, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha G, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha H, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha I, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. A linha J, revogada, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 1. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 2º. A empresa que transgredir as normas desta lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento, a linha A, a suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais, a linha B, a revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial, a linha C, a inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, a linha D, a interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual, a linha E, a desqualificação para impetrar concordata, a linha F, a cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Parágrafo 3. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 4. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo 5. O revogado, redação dada pela Lei nº 9.983, de 2000. Artigo 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Artigo 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social INSS autorizado a proceder à alienação ou permuta, por ato da autoridade competente, de bens imóveis de sua propriedade considerados desnecessários ou não vinculados às suas atividades operacionais. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo 1º. Na alienação a que se refere este artigo será observado o disposto no artigo 18 e nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 19, da Lei nº 8.666, de 21 de junho, de 1993, alterada pelas Leis nº 8.883, de 8 de junho, de 1994, e 9.032, de 28 de abril, de 1995, parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97, parágrafo 2º, vetado na Lei nº 9.528, de 10/12/97. Artigo 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Inciso 1. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. 2. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997.
Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida carta de arrematação, contendo as seguintes disposições, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea A. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea B. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea C. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Alínea D. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de débitos previdenciários, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar, no vencimento, qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente, que será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, e, imediatamente inscrito em dívida ativa e executado, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o INSS poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Parágrafo 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da dívida ativa da União, incluído pela Lei nº 10.522, de 2002, artigo 99. O Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento, redação dada pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Parágrafo único. O INSS, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial, incluído pela Lei nº 9.528, de 10/12/1997. Artigo 100, revogado pela Lei nº 9.528, de 10/12/97. Artigo 101, revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001. Artigo 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Redação dada pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001. Parágrafo 1. O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no artigo 32-A desta lei, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º. O reajuste dos valores dos salários de contribuição em decorrência da alteração do salário mínimo será descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 103. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data de sua publicação. Artigo 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 105. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 24 de julho de 1991, 170º da Independência e 103º da República. Fernando Collor Antônio Magri. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 25 de julho de 1991.